algo tremendo nas nossas vidas. E nós começamos a cantar, e de repente nós dissemos assim, vamos dizer os versículos, vamos falar a palavra de Deus. E começamos a ter vontade de recitar versículos, de falar a palavra de Deus, porque aquele lugar era cheio da presença de Deus. E de repente nós notamos que pelo caminho havia placas, e essas placas estavam cheias de dizeres bíblicos. E chegamos a um lugar, e lá estava um versículo bíblico que dizia que os céus e a terra manifestam a glória de Deus, a presença de Deus. Que coisa linda! E eu fiquei pensando sobre isso. E eu estava ali ouvindo os ruídos da cascata, da cachoeira do Caracol. E aquele barulho forte, poderoso, né? Quando você vê aquelas cachoeiras grandes, e a água não acaba. Uma coisa impressionante. E eu fui remetido, então, a esse lindo verso de número 3, que diz assim, pois será como a árvore plantada. Impressionante, meus irmãos, em meio àquele turbilhão de água, ali estavam várias árvores plantadas. E aí diz o texto, junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prospera. Eu fiquei extasiado, eu fiquei maravilhado em ver a grandiosidade, a presença de Deus. Quando nós lemos esse texto, irmãos, do Salmo, ele se divide em duas grandes seções, a de 1 a 3 e depois de 4 a 6. De 1 a 3, ele nos fala do homem justo. E o homem justo, bem-aventurado, feliz o homem, ele é identificado pelo que ele não faz. O homem justo aqui é identificado pelo que ele não faz. E depois, na segunda parte, ele é descrito positivamente. E o verso de número 2, ele faz um contraponto que ele diz assim, antes o seu prazer. E aí eu fico me lembrando de Josué, quando Deus o chama, diz assim para Josué, no capítulo 1, verso 8, não se desvie do livro desta lei, antes medita. E é o bem-aventurado, o homem bem-sucedido, o homem feliz, a mulher feliz, aquele que quer alcançar bons resultados na sua vida, o texto diz, é aquele que medita, aquele que se aprofunda, aquele que conhece a palavra de Deus. A segunda parte, de 4 a 6, nos fala da sorte, nos fala do destino, do ímpio, daquele que não é bem-aventurado, daquele que não é feliz, daquele que não teve ainda um encontro com o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com Jesus Cristo, o Senhor Salvador, com o Espírito Santo, o Deus Consolador. E aí, de 4 a 6, vem o destino, vem a sorte, vem o resultado do ímpio. E aí nós lemos no verso 1 que diz assim, bem-aventurado, feliz é o homem cujo, ou que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus irmãos, o justo tem tanto a alegria interna quanto a externa. Feliz é o homem, porque ele tem algo maior do que os demais. Porque ele tem a presença de Deus. E aí, nesse texto aqui, há 3 coisas que o homem bom, que o homem feliz, que o homem que teve um encontro com o Senhor, esse homem não faz. 3 coisas estão descritas aqui. A primeira delas é, ele não participa do conselho dos ímpios. Ele não ouve o conselho. Ele não participa, ele não está interessado. Isso é muito interessante, né? É um texto tão lindo. E o versículo diz assim, ele não anda. Não anda. É interessante que a gente pensa assim, de quem nós estamos ouvindo conselhos? Quem são os nossos conselheiros? Quem são os nossos mentores? Aqueles que nos dão as dicas. E o texto diz, este homem feliz, ele não participa. Continua dizendo, ele não imita o caminho dos ímpios. Ele não se assenta, ele não se detém.
Ele não imita. Interessante, hein? Não ouve e ele não imita. O imitar é tomar para si, achar que aquilo é interessante, então eu vou viver desse jeito. Ele não imita o caminho dos ímpios, ele nem age como eles, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem é companheiro deles. Interessante quando a gente começa a pensar, né? Porque é se deter no caminho. Certa vez eu conversava com um rapaz, ele havia se convertido, ele era viciado em bebida, né? Ele gostava de beber muita cerveja, se converteu, e passado um tempo ele disse, não, eu vou voltar lá, nos meus antigos amigos, para evangelizá-los. Foi, ficou. Interessante porque às vezes nós achamos que, né? Somos fortes, somos poderosos, e aqui o texto diz, ele não imita, ele não se detém, ele não para. E o terceiro ele diz, ele não se assenta. Há uma gradação aqui que todos nós conhecemos, né? Não anda, não se detém, não se assenta. Então a pessoa começa chegando, comendo pelas beiradas, quando vai ver, está totalmente aprisionado. O texto termina dizendo, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante, meus irmãos, que escarnecedor é o zombador. Ou seja, aquela pessoa que é ímpio, e aquele que se assenta, ele acompanha os ímpios, onde eles se reúnem para planejar, promover e praticar atos pecaminosos e rebeldes. Interessante quando nós pensamos nisso na nossa vida, né? Como é que caminhos e onde nós estamos assentando mesmo, gastando tempo, gostando de estar, gastando a nossa conversa, e daqui a pouco nós estamos totalmente envolvidos. Se ali o texto diz, e isso nos deixa claro, que eles se reúnem para planejar, promover e praticar atos rebeldes contra Deus, rebeldes e pecaminosos. Essa semana nós tivemos, me parece que foi na quarta-feira ou na quinta-feira, que teve aquele problema lá na Central do Brasil. Quinta-feira. Nós passamos até por ali, Veleda e eu, passamos ali pela Candelária, vimos o povo reunido e fomos embora, vimos aqui para a igreja e logo depois nós soubemos da dificuldade que houve, né? Da coisa triste que a nossa cidade enfrentou. E o rapaz, o tatuado, e aliás ele é da equipe de teatro aqui da igreja, é Fábio Raposo. Não é Fábio Raposo, ele? É homônimo. É parente do Fábio. Aliás, é bem parecido, o físico e tudo, né? E aquele rapaz disse assim, não, aquilo não era meu, não. Aquilo não é meu, não. Eu vi um negócio preto cair no chão, peguei lá e dei para alguém, aquilo não era meu, não. Onde que ele estava, irmão? Ele estava, eu participo, eu vou lá, então. É o que diz a palavra, né? O caminhar, o estar, onde se reúne. Aí, a semana retrasada, tivemos o problema lá no centro de treinamento do Corinthians e as torcidas organizadas. Quem é que está nesse meio? Quem é que está participando disso? Então, o texto diz que, às vezes, nós não percebemos, mas nós estamos nos assentando. Interessante, meus irmãos, porque há uma gradação. Ouvir o conselho, caminhar e se assentar. Há uma gradação. Interessante que a palavra do Senhor nos fala em Gálatas. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir do verso de número 19, vai nos falar de frutos. Frutos daqueles que se envolvem com a carne, daqueles que praticam aquilo que não é o que o Senhor deseja. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões e partidos. As invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus.
Então, aqui, a palavra está dizendo que o homem justo, aquele que é bem-aventurado, não pratica, ele não se assenta. E Paulo diz, contra as quais eu já vos preveni, que os que praticam, não herdarão o reino de Deus. Não há um meio termo. Aliás, de 4 a 6 do Salmo 1, fala do caminho dos ímpios. Eles não prevalecerão na congregação dos justos, no lugar onde os santos estão, porque as práticas são erradas, são práticas que entristecem o coração do Senhor. Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 16, nós vamos ler o texto que fala de questão de fruto. Porque, olha, irmãos, o resultado da nossa vida é o fruto que nós damos, né? Aquilo que nós semeamos na nossa vida vai redundar, vai trazer o resultado. E Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 16, diz assim, pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Interessante, né? Porque nós estamos lendo o texto de Salmo que diz que o homem bem-aventurado é aquele que, feliz é o homem cujo, aquilo que ele não faz, aquilo que ele não quer fazer, aquilo que não é próprio seu. Irmãos, nós estamos vivendo dias de expectativa. Os irmãos vêm aqui no boletim e até o final do mês, nós vamos colocar a respeito do samba enredo de cada escola de samba que vai desfilar no sambódromo, o grupo A, como é conhecido. Para que a igreja esteja intercedendo, orando. Nós vamos participar das 120 horas de intercessão que vai estar varrendo a nossa nação, chamado Santa Convocação, orando, louvando, cortando nas esferas espirituais tudo aquilo que nós julgamos ser oblação satânica, tudo aquilo que nós julgamos ser contra o querer e a vontade de Deus. Porque nós entendemos que este não é um fruto que alegra o coração de Deus, portanto, a igreja vai trazer o fruto que alegra o coração de Deus por meio da adoração e pela intercessão. Interessante que esses são dias de expectativa e dias que trazem sobre a nossa sociedade algo mal, pesado. Por isso que nós também vamos evangelizar. Domingo passado, à noite, o Wagner esteve aqui falando sobre o Impacto de Carnaval. Você pode se inscrever para participar do Impacto de Carnaval. E nós vamos estar evangelizando na nossa região e lá no Sambódromo, como um ato profético, para que o Carnaval no Rio de Janeiro cesse. Nós temos orado, profetizado sobre isso e estamos trabalhando. Estamos trabalhando até que isso se torne uma realidade. Eu quero mostrar para os irmãos sobre os 7 pecados capitais, algo que é fortalecido nesses dias de Carnaval. Vamos ver. 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são atitudes humanas contrárias às leis divinas. Foram definidas pela Igreja Católica. Interessante isso. A Igreja Católica, no final do século VI, ele, durante o papado de Gregório Magno, elegeu aquilo que eles chamam de 7 pecados capitais. E isso tem sido, de certa maneira, algo que traz uma verdade contida dentro de si. E os 7 pecados capitais, agora complicou. Agora eu tenho que ler aqui. O primeiro deles, quem pode ler para mim? Luxúria. A luxúria é o apego e valorização extrema aos prazeres carnais, à sensualidade e sexualidade, de respeito aos costumes. É uma lascívia. Irmãos, durante o período de carnaval, o que você vai ver é isso. E tem uma rede de televisão aí que passa um programa que tem 3 Bs, e esse programa nada mais é do que alusão a isso. E as pessoas deixam isso invadir dentro da sua casa. Evidentemente que o feliz homem, bem-aventurado,
O homem de Deus e a mulher de Deus não permitem que isso entre na sua casa. Amém? Você não tem nem no pay-per-view, porque se tiver, a sua televisão vai queimar. Aliás, a sua da sala, a sua do seu quarto, a sua do quarto dos seus filhos, a sua da cozinha, onde mais você tem televisão. Porque, irmãos, se você concorda comigo, que o que está sendo pregado e ensinado ali é isso. E nas novelas, é fato que crente não assiste novela. No momento da novela, ele desliga e vai orar. Com certeza essa risada é a alegria do Senhor. Ou então, ele vai ler a Bíblia, ou então muda o canal e vai assistir o R.R. Soares. Amém. Sabe por quê? Ele muito, não posso usar a palavra esperto, mas muito sabido. Ele comprou os horários naquele horário. Ele é muito sabido. Eu não digo que você deve contribuir, porque eu acho que você tem que contribuir aqui. Mas vale a pena ajudar para que não cesse. Não cesse. Porque é um combate àquilo que quer destruir os valores da família, valores que devem ser preservados. Primeiro pecado, luxúria. O segundo, quem pode ler? Um homem, leia para mim. Alguém me disse que gula é aqui. O que passa daqui é que é pecado, né? A gula é até aqui, o que passa daqui é pecado. Mas a gula é comer somente por prazer. Comer em quantidade superior àquela necessária para o corpo humano. Isso daí a gente pode passar, que aqui ninguém come demais, né? Quem come demais não veio, está assistindo pela internet, comendo pipoca e tomando guaraná. Gula. Aliás, a gula é um dos frutos da carne, né? Que nós lemos ali. Nós lemos lá em Gálatas 5. Os 7 pecados capitais foram extraídos de Gálatas 5. Está lá, bebedice, glutonaria. Irmãos, isso daqui é uma verdade tão grande que na época dos imperadores, nas festas, eles enfiavam o dedo na garganta, vomitavam para voltar para dentro da festa para comer mais. É na Calígula. Então é um absurdo, é um dos pecados, ainda hoje. Eu não estou falando contrário a quem tem dificuldade, mas você nunca vai ver um magrinho comendo muito. Eu não disse que quem come muito é gordinho. Eu só disse que você nunca vai ver um magrinho comendo muito. Depende, tá bom, não começa a se defender não, irmão. Eu fui na casa de um irmão aqui da igreja, que ele é magrinho. Convidou para almoçar. Um moço muito gostoso. Então. Aí lá pelas tantas eu virei para ele, você não vai comer? Ele disse, não, já comi, pastor, já comi. Não comeu nada. Ele é magrinho. Satisfaz. Aliás, você tem que comer o quanto te satisfaz, né? Sabe, irmãos, eu hoje em dia tenho ido ao médico e tenho recebido muita bronca do médico. Não pode, tal, tem que fazer exercício, tem que comer regradamente, eu procuro o vigilante do peso, faz isso, faz aquilo. Acontece que tem uma certa época da nossa vida que o metabolismo muda, né? Você diminui, você já sabe disso, então começa a comer menos. Né? Não é verdade? Lá em casa tem docinho espalhado pela casa, assim. Veleda que compra, não sou eu não. Veleda vai no supermercado, irmãos. Ela traz tudo diet, bota lá. Não é, minha mulher? Não é? Com certeza não é ela, não. Sou eu mesmo. Sou eu que compro. Mas por isso que eu sou assim, essa forma bonita, né? A forma bonitinha, arredondada e tal. Tem uma forma. Mas, irmãos, você concorda comigo que isso é uma das dificuldades nossas? É uma dificuldade do presente século? A gula? Não está errado isso. E você vai ver que nós vivemos um problema disso na nossa vida. Bom, o terceiro eu posso pular, não posso, irmãos? Hein? O que diz aí o terceiro? O que é a avareza? Digam no popular. Pão duro, mão de vaca.
Munheca de apego ao dinheiro de forma exagerada. Desejo de adquirir bens materiais e de acumular as riquezas. E o avarento, ele não gosta de dar dízimo. O avarento não gosta de ofertar. Então, comece a analisar a sua vida. Se você não gosta de dar dízimo, se você não gosta de ofertar, se você não é avarento. E o avarento não é do reino dos céus. Então, essa é um dos 7 pecados capitais. Por favor. O quarto eu posso pular, que aqui ninguém tem, né, irmãos? O que é que diz aí? Só as irmãs. Alguma irmã que fica irada? Elas não vieram, ou as que ficam, né? Tá bom. Ira, com raiva contra alguém, vontade de esganar. Vingança significa esganar, né? Eu conheço uma pessoa, quando ela fica com raiva, ela faz assim, ó, morde a mão, porque senão ela vai esganar o outro. Ira. A ira, evidentemente, irmãos, que não é aquela raiva santa, né? Quando você sente assim, não, pela justiça de Deus, isso está errado. Isso é o manso. Mas a ira, às vezes a gente não percebe, são pessoas que vivem assim. Com uma forma de vida isso. E isso é fruto da carne. Não é algo que nós devemos ter. Não é algo que o homem e a mulher bem-aventurado devam ter. Soberba. Alguém pode me dizer como é que é o soberbo? Eu não sei fazer. Alguém pode me ajudar? Como é que é o nariz em pé, irmão? Alguém pode me ajudar? Hein? Eu não sei fazer, eu sou tão humilde que a minha soberba, a minha humildade não me permite, né? Não vamos confundir humildade com soberba, porque é muito humilde que é soberbo. Porque algumas pessoas que são pobres, fulano é tão humildezinho, mas às vezes tem pobre que é muito metido, né, irmão? Então, a soberba é manifestação de orgulho e arrogância. O orgulho, irmãos. Orgulho é fogo, hein? Por isso que muitas famílias estão enfrentando dificuldades por causa do orgulho. Entre o marido e a mulher, entre pais e filhos. Uma arrogância que não consegue descer da onde? Do pedestal. Olha, se isso aí está apertando o teu calo, fala assim, fala Jesus, fala Espírito Santo comigo, né? A sexta, vaidade. Isso também pode passar. Só os homens não têm, as mulheres é que têm. Preocupação excessiva com o aspecto físico para conquistar a admiração dos outros. Quanto tempo se gasta do espelho, se arrumando, né? Os rapazes que são marombeiros aí, que ficam só lá fazendo... né? As mulheres... Vaidade. Preguiça. Esse não. Preguiça. Preguiça é sétimo pecado capital. Tem algum preguiçoso aqui? Ele é tão preguiçoso que não consegue nem levantar a mão de tanta preguiça, né? Preguiça, olha só, irmãos, vamos ler ali, vamos ler o que significa preguiça. Negligência, ou falta de vontade para o trabalho, ou atividades importantes. Tem alguém preguiçoso aqui? O preguiçoso é o procrastinador. Lembra o que significa ser procrastinador? É aquele que deixa para amanhã. Mas é não deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. Né? O procrastinador disse, faço amanhã o que eu poderia deixar para amanhã. Né? Na verdade, é uma questão de postura na vida, irmãos. Você nunca vai encontrar um homem rico que seja preguiçoso. Você vai sempre encontrar pobre que é preguiçoso. O rico não é preguiçoso. Já pensou nisso? Há pessoas que
você olha e diz assim, mas fulano foi bafejado pela sorte. Trabalham muito. Irmãos, eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos numa empresa e os meus líderes eram os que chegavam mais cedo e os que saíam mais tarde. Essa nossa atual presidente da Petrobras, eu entregava trabalho para ela às vezes 9 horas da noite. Quando chegava no dia seguinte, 7h30 da manhã, ela já nos devolvia todo lido, rascunhado, com coisas para consertar. E dizíamos assim, puxa, como é que ela conseguiu fazer isso? Você pense nas pessoas bem-sucedidas. Elas não vão ficar de bobeira, não vão ficar olhando o vento, não vão ficar procurando a rede para descansar, não. São pessoas trabalhadoras. E essas pessoas chamam uma riqueza para a vida delas. Porque o inverso do preguiçoso é o trabalhador. E a gente tem que ser assim. Então, isso é um pecado, irmãos. Porque o tempo que nós temos é o bem precioso. O segundo que nós gastamos, ele jamais será recuperado. Você já ouviu pessoas dizer assim, amanhã eu recupero. Não, amanhã você não recupera. É assim, por exemplo, vamos pegar como exemplo, como ilustração, o aluno que está estudando e repete de ano. O aluno que está estudando e repete de ano, é como se ele pegasse aquele ano que ele estudou, que ele foi à escola, e se ele pegasse aquilo tudo e olhasse para a lata de lixo e jogasse na lata de lixo. Pum. Porque no ano seguinte é o novo ano. Aquele ano não será recuperado. Ele foi para o lixo. Ele foi para o lixo. Então, você terá que fazer um esforço muito maior para recuperar o que a gente chama de tempo perdido. Então, eu costumava dizer assim, faça certo de uma vez só, para não ter que fazer 2 vezes. Então, você gasta o seu tempo, o dinheiro, você ficou mais pobre. Porque o seu tempo e o seu dinheiro, que já foram despendidos, terá que ser despendido de novo. Eu não estou falando de ser o primeiro aluno, eu não estou falando de ficar no primeiro quartil, eu estou dizendo que você tem que ter eficiência e eficácia, ser aprovado, porque é assim que você vai obter. Então, irmãos, nós temos aqui esses 7 pecados capitais que nos mostram como é que a sociedade vive, como é que nós vivemos num país e numa sociedade que fazem disso uma maneira de viver. E fazem com que as pessoas cada vez mais fiquem ociosas, vendo televisão, vendo essas coisas, e isso entra no nosso lar e rouba. E rouba aquilo que se quer pregar. Vire a página, por favor, Larissa, porque é um segundo tempo, um segundo momento, que fala sobre os novos pecados capitais. O que é isso? Não é que aqueles 7 foram jogados fora, mas que agora, em função das mudanças ocorridas na sociedade, o Vaticano avaliou, em março de 2008, os pecados anteriores e criou um conjunto de novos pecados adaptados à era da globalização. Pois não, vamos vê-los. Primeiro, experimentos moralmente dúbios. O que vem a ser isso? Com células-tronco. É uma questão da sociedade de hoje. Nós temos que pensar que a Igreja Católica, principalmente, ela tem um grupo de trabalho muito bem montado a respeito disso. E acompanha o que está nas câmaras de deputados e Senado, discutindo essas questões. A Igreja Católica defende a ideia de que a vida se forma no momento da concepção, da formação do embrião. Portanto, condena qualquer tipo de pesquisa científica com embriões humanos e células-tronco embrionárias. Isso daí é o que foi revisto em 2008. Veja, isso está sendo classificado como um dos pecados capitais, porque está tentando mexer na essência do ser de cada pessoa. Uso de drogas. As drogas causam dependência física e psicológica nos usuários, prejudicam o funcionamento harmonioso da família. É uma atitude contra a vida humana. Por isso que na igreja nós apoiamos os trabalhos com recuperação de pessoas adictas, drogadas ou saindo das drogas, com grupos gemidos aqui na igreja e com a Casa Renascer. Então, vejam a importância desse trabalho.
Com relação ao crack, que tem sido uma das drogas mais letais do nosso presente tempo, a nossa convenção, a Carioca, e a nossa junta, já temos cerca de 8 casas de recuperação dos viciados em crack. É um trabalho, só que no Rio de Janeiro, é um trabalho impressionante. E isso é um dos pecados capitais. Você, quando ouve o testemunho de Juninho do Beijo, que Deus fez, como aquele homem gastava 20 mil reais de direitos autorais somente em pedra de crack. Ele entrava para dentro do esgoto e ficava lá usando 20 mil reais de drogas de crack. É impressionante isso. É um dos pecados que mais tem assolado a nossa sociedade. A poluição do meio ambiente. A poluição do ar, da água, do solo trazem prejuízos sérios ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Então, isso é um dos pecados. Quando o Marcelo disse assim, respire o ar 0800 que Deus te deu, eu disse assim, mas esse eu já não consigo mais, porque o ar que eu respiro hoje já não é mais o ar original, porque esse já está poluído. Já está poluído pela descarga dos automóveis, pela fumaça das chaminés, das companhias, das indústrias e tal. Agravamento da injustiça social. O capitalismo, como tal, como nós vemos hoje, criou em muitos países o sistema de má distribuição de renda, deixando à margem da sociedade grande parcela da população, os excluídos sociais. Na realidade, irmãos, quando se fala do capitalismo, aí por trás tem uma ideologia da Igreja Católica, que é a ideologia, não posso dizer que social-marxista, mas que passa por uma visão muito dos arcebispos que formavam, naquela época, o Conselho Vaticano. Mas a ideia não é só o capitalismo. Também, nós estamos vendo agora a questão das Olimpíadas de Inverno lá em Sochi, e está se discutindo exatamente isto, da corrupção, da evasão, de tudo isso que está acontecendo. Então, é uma questão realmente de um pecado que assola a humanidade, pela qual nós temos que nos levantar como cidadãos em primeiro plano e como cidadãos do reino, no sentido de lutar contra isso e pregar que a justiça de Deus venha. Quando você diz assim, venha o teu reino, você está falando a respeito da justiça de Deus que tem que imperar na nossa nação, na nossa vida. Riqueza excessiva. O capitalismo favoreceu a concentração de renda, muitas vezes de forma excessiva. Algumas pessoas concentram bilhões de dólares, enquanto os outros não têm o que comer. Então, isso daí também é uma visão católica dessa questão. Muito obrigado, Lari. Só para terminar, né? Geração de pobreza. A pobreza e a miséria estão espalhadas pelo mundo. Cometem este pecado aqueles que contribuem para a geração destas condições sociais. Vejam, meus irmãos, o recurso que a nossa nação brasileira tem, e essa semana nós vimos aí a prisão daquele que tinha fugido para a Itália e o outro que estava ainda exercendo o seu cargo de deputado. E de onde surgiu esse dinheiro? Dos nossos impostos, do nosso recurso, do dinheiro dos nossos bancos de fomento, e esses dinheiros foram todos desviados para o bolso e para campanhas. Esses promovem a geração de pobreza. O item anterior da geração de riqueza, isso é um resultado também, não podemos entender que todo homem ou mulher rica sejam pessoas que ajam dessa forma, porque dentro de nós, dentro da igreja evangélica, nós temos muitas pessoas ricas que são sérias no seu comprometimento. Normalmente, nos Estados Unidos, você tem pessoas que investem milhões e milhões de dólares na evangelização do mundo. Um deles era o Colgate, dono dessa indústria fabulosa, que vivia com 10% e os 90% que a sua indústria gerava, ele dava como dízimo e oferta, e vivia com os 10%. Era um homem riquíssimo e promovia, portanto, o desenvolvimento disso. As violações bioéticas, como, por exemplo, o controle de natalidade.
É considerado violação bioética toda atitude que pretende evitar a geração de vida de forma natural. A Igreja Católica entende que o planejamento familiar seja por uso de contraceptivos, cirurgias, aborto e inseminação artificial. Isso é uma postura da Igreja Católica que ela tem sido bastante forte em dizer que isto é uma questão dos pecados capitais da modernidade. Vejam, meus irmãos, quando nós vivemos, como é complexo a vida numa sociedade igual hoje. E aí, diz o texto, o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é tão simples falar isso, pois é muito complexo viver isso no dia a dia. Amanhã você estará vivendo, e como você estará se situando diante disso que nós acabamos de expor? É o que nós enfrentamos todos os dias. E aí, meus irmãos, eu faço um contraponto dizendo que o verso de número 2 diz assim: antes o prazer desta pessoa está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E no verso de número 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas. Então, meus irmãos, se a dificuldade do discurso com a prática, a aderência daquilo que entendemos ser com aquilo que praticamos, que é uma dificuldade, que não pode haver uma dicotomia, mas há um diálogo constante entre a nossa prática e aquilo que nós temos aprendido como certo, é importante nós pensarmos algumas coisas. E aí, para trabalharmos, concluindo o sermão desta noite, eu quero falar com os irmãos a respeito desse viver junto às fontes de águas. Primeiro, quando nós vivemos junto à fonte de águas, há a garantia da presença divina em meio ao deserto. Em meio ao deserto. Esse texto aqui fala assim, sublinha aí na sua Bíblia, correntes de águas. Essas correntes de águas que o salmista está falando, ele está se remetendo à sua casa natal, aonde ele vivia, a dificuldade de obter água. E aquilo, meus irmãos, no hebraico dizia Paugei Maim, ou seja, correntes ou divisões de águas. Era uma alusão ao costume daquela época de se irrigar a terra para se obter a plantação. Ele dizia como aquela que está junto à corrente de águas. Impressionante. Mas isso era uma verdade. O homem bem-aventurado, aquele que tem a garantia da presença divina em meio ao deserto, vai ter essa garantia na vida dele. Qual o deserto da nossa vida, aquilo que enfrentamos, aquilo que passamos, qual tem sido as dificuldades, mas aquele que é bem-aventurado, que não anda, não se detém, não se assenta, ele vai estar junto à corrente das águas. Deve ser um anseio, deve ser um desejo, deve ser uma prática. Segundo, vai gozar da intimidade com o Senhor, vai gozar da intimidade com o Espírito Santo. Interessante, meus irmãos, que João, no capítulo 7, verso 38, diz assim: vai fluir rios de águas vivas do seu interior. À medida em que nós nos aproximamos, nós começamos a ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amados, nós devemos buscar isso. Buscar intimidade com o Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. E Paulo vai discorrendo dali. Mas ele fala da intimidade. Eu fico a pensar, falar a língua dos homens é possível. Como é que a gente pode aprender a falar a língua dos homens? Estudando. Podemos falar diversos idiomas. As pessoas que são poliglotas falam muitos idiomas. Muitos idiomas. Poliglotas. Mas ele fala também assim: ainda que eu falasse a língua dos
como posso aprender a língua dos anjos? Quem vai me ensinar a língua dos anjos? A língua dos anjos, meus irmãos, ela é falada aonde? Nos céus, na presença de Deus. Quando Isaías, no capítulo 6, eu falei certo, viu, irmão? Isaías, capítulo 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele diz, ali, na presença de Deus, havia anjos, querubins e serafins, e eles voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, Isaías entendeu o que eles diziam. E eles estavam dizendo nos céus, e nos céus, língua dos anjos. Língua dos anjos, não a língua dos homens. Então há a possibilidade de você falar a língua dos céus. Falar a língua dos céus. Muitos falam palavrão. Palavrão não é a língua do céu, é a língua do inferno. Muitos falam impropérios. Impropério não é a língua dos céus, é a língua do inferno. Falar a língua do céu é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Falar a língua do céu é ter intimidade com o Espírito Santo. E para ter intimidade com o Espírito Santo, é buscar o Senhor. É estar plantado junto à corrente de águas. Nós estamos vivendo um novo ano, debaixo da sebe de Deus. Estamos vivendo um novo ano, no início do novo ano. Busque estar debaixo da sebe de Deus. Ser guiado pelo Espírito, intimidade com o Espírito Santo. Busque intimidade com o Espírito Santo. Conheça a palavra, ore mais. Peça ao Senhor que te enche. Efésios capítulo 5, verso 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há briga, onde há aborrecimento, onde há todo tipo de torpeza de angústia, mas enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito, transbordar do Espírito. Permitir que o Espírito Santo te guie, te oriente, falar a língua dele, falar com ele. Os irmãos lembram-se do apóstolo Paulo de Tarso? Lembram-se dele? Quando ele veio aqui a primeira vez e terminou o culto fazendo a oração arônica em hebraico. E que coisa linda! Não é falar o hebraico, mas falar a língua dos céus. Falar com o Senhor, a língua dele. Porque sabe que quando você fala no idioma da pessoa, você compreende melhor, não é verdade? Né? Por isso que você estuda inglês para falar com aqueles que têm a língua inglesa. Amanhã vai estar aqui o pastor Félix falando em espanhol, e aqueles que falam espanhol vão entender melhor. Portanto, quando você fala a língua daquele lugar, melhor se compreende. Quer discernir melhor o que Deus tem para você? Comece a aprender a língua dos céus. Comece a buscar o Senhor, a ter intimidade com o Espírito Santo. Não quer entender o que os céus falam? Não tenha nenhuma intimidade. Porque tudo que ele falar, você vai dizer: não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo. Busque o Senhor, busque o Senhor, busque o Espírito Santo, busque intimidade com o Espírito Santo, busque conhecer a vontade de Deus, porque em fazendo isso, você vai gozar intimidade com o Espírito. Meu irmão, aquele que vive junto às correntes de águas, obtém o fruto no tempo certo. Diz o texto: pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer. Aleluia. Você pode dizer assim: aleluia. Encha a sua boca e diga aleluia. Oh, coisa bendita. Vá lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2 dizem assim: e mostrou-me o rio de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. Oh, meu Pai do céu.
No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, cujas folhas da árvore são para a cura das nações. Meus irmãos, o João teve uma visão dos céus. João teve uma visão do jardim. João teve a visão do fruto. João teve a visão daquilo que Deus quer para o homem bem-aventurado, para a mulher bem-aventurada. E João disse, há um rio. Esse rio corta, e há uma árvore plantada ali. E essa árvore dá frutos. Meus irmãos, quando Deus criou o homem em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Ele criou o homem em Gênesis capítulo 2, verso 7. E depois que criou o homem, no verso 8, diz que Deus plantou do lado oriente um jardim e pôs o homem no jardim. O homem foi criado fora do jardim e posto no jardim. E disse que ali ele poderia comer de tudo, menos da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida poderia comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem poderia comer de tudo, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o interessante, meus irmãos, que o homem sentia fome e ia lá e comia. Não havia estação. Todos os dias, todos os meses. A hora que tivesse vontade de comer, ele poderia procurar o fruto, e o fruto estaria lá. Quando Jesus esteve entre nós, Jesus sentiu fome e foi procurar fruto numa árvore. Não havia, ele amaldiçoou a árvore. E aí os discípulos disseram para ele, mas Jesus, não é templo. Jesus, essa árvore está ali para dar fruto. Para dar fruto. Jesus já estava vivendo o céu na terra. Era para ter restauração. Interessante, meus irmãos, que nós temos que pensar e entender que quando nós falamos a língua dos céus, quando nós vivemos o céu, como nós somos essas pessoas bem-aventuradas, quando nós estamos plantados junto à corrente de águas, essas águas são profeticamente aquele rio que procede do trono de Deus. E aqueles que têm esse rio, diz João capítulo 7, Mateus capítulo 7, João capítulo 7, que nós lemos há pouco, verso 38. Haverá um fluir das águas de dentro de nós, porque nós estaremos conectados com o Senhor. Esse anseio, essa expectativa, essa esperança. Nós não vamos estar preocupados, como alguns dizem, pastor, eu tenho que correr atrás. Não, nós não vamos correr atrás, nós vamos esperar que as bênçãos nos alcancem. Elas que vão nos alcançar. Nós vamos estar esperando, porque nós vamos estar trabalhar enquanto é dia. Nós não vamos manifestar aqueles 7 pecados capitais, nem os antigos, nem os modernos. Nós vamos estar na dispensação de Deus e buscando estar conectado à árvore. Trabalhando enquanto é dia. Não andando, não se assentando, não caminhando com o conselho dos ímpios, mas buscando a presença de Deus. Este que está com a árvore, o homem piedoso, prospera espiritualmente, e pelo decreto de Deus, deve prosperar economicamente. Esta é a fé que os homens hebreus tinham e a nossa que temos. Agora eu quero que você, para terminar a mensagem, volte lá para Gálatas capítulo 5. Porque no início da mensagem nós lemos o que é o fruto da carne e conectamos aos pecados capitais. Mas no verso 22, ele fala do fruto da árvore espiritual. E esse fruto da árvore espiritual não são frutos carnais, mas são frutos do Espírito, são frutos espirituais, são frutos de santificação na nossa vida. E o verso 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é, você pode ler comigo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o verso 24 diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com os seus frutos, com as suas paixões, com as suas concupiscências. E Paulo conclui no verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Portanto, meus irmãos, algumas características devemos buscar tê-las. A primeira delas, apartar-se do mal. Se o homem bem-aventurado é aquele que não anda, não se assenta, não caminha, aparte-se do mal. Aparte-se do mal. Pedro diz, quem quer a paz, aparte-se do mal. Busque a santificação. Aparte-se do mal. Aquilo que não convém, não pratique. Jogar fora da vida o que desagrada a Deus. Jogue fora da sua vida o que desagrada a Deus. Lemos nos 7 pecados capitais, lascívia, luxúria, maledicência, tudo aquilo que desagrada a Deus. Joga fora. Isso não convém, não convém. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão, joga fora isso. Não convém, não convém. Se vamos jogar fora, nós devemos praticar o bem. Praticar o bem. O nosso falar deve ser poderoso. Nós devemos praticar. Da nossa boca só deve sair bênção. Há poder nas nossas palavras. Da nossa boca só deve sair bênção. Abençoe. Hoje pela manhã, quando eu disse aqui, na hora da administração da ceia do Senhor, eu disse, irmão, abençoe. Sai a palavra de bênção. Sai a palavra de bênção. Quantas vezes nós vamos batizar alguém e perguntamos o que aconteceu na sua vida? Aí a pessoa diz assim, eu entrei nesta igreja, eu entrei na igreja, e a pessoa que me recebeu me deu uma palavra. Irmãos, irmãs, pais, filhos, tios, tias, avós, sejamos canais de bênção. Domingo passado eu pregava sobre como matar, lembra? Como matar? Não, desculpe. Como matar? Não, como matar? Não. Sai daí. Sobre o mandamento, não matarás. Mas em determinado momento da mensagem, eu falava que nós podemos matar alguém quando na nossa vida nós temos maledicência. Falamos mal de alguém. Nós estamos matando. Mesmo que aquela pessoa não ouça. Mesmo que ela nem saiba, nem venha a saber. Mas no momento que você diz assim, fulano, fulana, não importa se a pessoa seja o que você diz ou não. A necessidade seja a prática do bem. Você sabe que alguém está errado? Vai até ele. Traga o bem sobre a vida dele. Traga o bem, abençoe, abençoe. Sabe, nós pensamos que abençoar alguém é quando ela está passando por necessidade, a gente dá comida. A gente dá dinheiro. Isso é uma forma de abençoar. Isso é uma forma de abençoar. Nós temos tido a prática do abraço. Você já viu isso, né? Prática do abraço. Nós estávamos lá no supermercado. Aí os irmãos da igreja lá do Recreio estavam com a prática do abraço lá no supermercado. Tão interessante você ver como as pessoas ficam receosas, porque não estão acostumadas ao bem. Não estão acostumadas ao bem. Comece dentro de casa, pratique o bem. Quando foi que você disse a última vez para o seu marido ou para a sua esposa uma palavra de bênção dos seus filhos? Né? Praticar o bem, irmãos. Praticar o bem. Praticar o bem. Essa é uma das características da pessoa bem-aventurada. Você nunca vê maldade nas coisas? Não. Só procuro ver o bem. Mas eu sei que é maldade. Eu sei. Sei que é maledicência. Eu sei que são pessoas que são traidoras. São pessoas desleais. Sabemos disso. Jesus estava lá com o seu discípulo traidor no meio dele. O propósito de Deus, às vezes, põe pessoas assim para nos adestrar, para nos capacitar, para testar a nossa paciência, porque o fruto do Espírito é longanimidade. Alguém diz assim, eu no seu lugar já tinha excluído. É verdade, mas você que está aqui é outro. Eu no seu lugar, então, meu irmão, essa é longanimidade, paciência.
paciência. E quando você ora pedindo a Deus paciência, Ele vai te mostrar que já deu, trazendo problema para você. Né? Para testar a paciência que Ele já lhe deu. Paciência. Diga para o irmão que está ao seu lado, tenha paciência. O pastor já está acabando. Irmãos, o homem bem-aventurado tem como fruto de santificação crescer na vida espiritual, recebendo visitação especial. Crescer na vida espiritual por visitação especial de Deus. Eu gosto muito de Atos, no capítulo 19, quando lá por volta do versículo 20, diz que por meio de Paulo e daqueles apóstolos que estavam lá, 19 que eram discípulos de Apolo, 12 que eram discípulos de Apolo, em Atos 19, Deus fazia sinais e maravilhas espetaculares. Eu fico assim, pensando, tentando entender. Sinais e maravilhas. Maravilhas é uma coisa maravilhosa. Espetacular, então, é do outro mundo. Nós temos que buscar as coisas espetaculares de Deus. Qual foi o milagre, o último milagre que você presenciou? Qual foi a última visão aberta que você teve? Nós estamos falando para cidadãos do reino. Se você é cidadão do reino, pense nas coisas de cima e não lá da que são da terra. Então, se é para pensar nas coisas de cima, o que você tem visto? Então, o homem desse fruto, porque o salmista fala de coisa que ele não conhecia, mas que ele experimentava. Ele não conhecia, mas experimentava. O que nós temos visto? Qual a coisa espetacular que nós temos visto? Quais são os milagres maravilhosos que nós temos visto? Mas a nossa religiosidade nos aprisiona, irmãos. Não permite que a gente veja o cego ser curado, o coxo andar, o surdo ouvir, o mudo falar. Não. Os casamentos desajustados se ajustarem. Coisas miraculosas. A corrupção acabar. Você diz, pastor, isso é impossível. Impossível coisa nenhuma. Bota na cadeia todo o corrupto e levante o justo. O justo. Tem algum justo aqui para eu mandar lá para o Senado, para a Câmara dos Deputados? Tem? Levanta a mão aí. Vou votar em você. Agora, eu ouvi certa vez um camarada dizer assim, eu quero estar lá só por meia hora. E meia hora o cara ia roubar o que ele pudesse. Isso é ladrão. Ladrão tem que estar na cadeia. Então, irmãos, o que nós temos visto de espetacular? Céu na terra, céu na terra, céu na terra, céu na terra. Tem um canto que nós cantamos, céu na terra, céu na terra, céu na terra. Irmão, quem vai trazer o céu para a terra não vai ser anjo, não. Quando Jesus veio trazer o reino, ele nasceu e aqui viveu como um homem. E ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. E são os homens que vão trazer o reino de Deus à terra. Sou eu e você. Por meio da nossa vida de crescer espiritualmente. Precisamos fazer isso. E então, meus irmãos, concluindo a nossa mensagem desta noite, nós devemos querer ficar junto à fonte. Estar junto à fonte é estar junto do Senhor. É como diz o salmista, bem-aventurado é o homem. Ele não anda segundo conselhos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é gostar de estar ali, não é querer estar ali, e seja quem for. Eu não sei quem são as suas amizades. Ah, pastor, minhas amizades são só crentes. Mas é crente mesmo ou é a pessoa que se diz crente? Porque hoje tem muita gente que se diz crente, não é nada de crente, é bode no meio das ovelhas. Fica tranquilo que esse daí, o Senhor da Seara está preparando e vai tirar ele do meio, vai jogar ele lá para o quinto dos infernos. Não, ele mesmo diz lá em Mateus, vou separar o bode das ovelhas. Não tem jeito. Não, deixa o bode por aí, ele vai se danar. E, aliás, a palavra danar, danado significa, como é que é mesmo? Condenado ao inferno. Então, quando você diz assim, esse menino é danado, não fala isso, não. Levado também, porque levado é aquele que é levado. Então, quando eu disse há pouco para você só falar o bem,
Se você já disse para o seu filho, você é um danado, não diga isso, não. Vai lá e diga, meu filho, tu não é danado, não, tu é abençoado do Senhor. Da próxima vez que seu filho estiver fazendo, como é que chama? Arte. Se ele faz arte, ele é artista. E artista é do Senhor. Então diga para ele, você é abençoado do Senhor. Ensine ele a fazer a arte certa. Não, ensine ele a fazer a arte certa. Né? Ensine o menino no caminho que deve andar. Então, irmãos, é impressionante isso. Nós devemos buscar estar debaixo desse rio. Esse rio que João viu. Eu fico impressionado com as visões de João. Ele disse, é um rio. E esse rio passa por meio. E esse rio, a árvore está ali. Essa árvore é para a cura das nações. Então, nós somos estes que vamos trazer a cura para as nações. Irmãos, isso pode ser utopia. Isso pode ser uma visão, uma visão de quem não está aderente. Não, porque nós somos aqui as pessoas que Jesus disse assim, Mateus capítulo 28, olha, você agora que recebeu autoridade espiritual, você vai pelo mundo e vai pregar esse evangelho, essas boas novas. E você, ao pregar essas boas novas, vai ensinar as pessoas. E aqueles que aceitarem vão ser batizados. E você vai ensinar todas essas coisas. E eu vou estar com você todos os dias, por meio do meu Espírito Santo. Eu vou estar com você, até que seja o dia da consumação dos séculos. Mas eu vou estar com você. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, e você que nos assiste pela internet, que amanhã, quando você acordar e for para a sua escola, e for para o seu trabalho, pode olhar para o seu lado. Quem vai estar com você? O Espírito Santo de Deus vai estar com você. Vai estar. Olha para o lado esquerdo. Quem vai estar com você? Isso. Me seguirão todos os dias da minha vida. Então, agora, o salmista diz assim, porém, não são assim os ímpios. Há uma condenação. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Eles não subsistirão na congregação dos justos, porque Deus conhece o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios perecerá. Nós somos bem-aventurados, porque estamos junto à fonte, à corrente das águas vivas. E essa fonte, essa corrente, nunca cessa. Por isso que quando eu estive naquela cachoeira do Caracol, e eu vi aquela força, fui tomado pelaquela presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E eu vi que o salmista está certo. Há uma corrente de águas que nunca cessa. E essa vem do trono. Vem do trono para te saciar, para te curar, para te alimentar. Que possamos viver assim, irmãos, querendo estar nesta presença gloriosa de Deus, buscando o Senhor, sempre a cada instante da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero cantar este cântico. Vamos cantar? Há um rio. Existe um rio, Senhor. Vamos? Os irmãos estão vindo lá do rio? Estão descendo lá da cidade? Vamos? Vamos cantar. Existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar. Nos leva
Tu és a fonte, Senhor. Você quer beber desse rio? Enquanto nós cantamos novamente, saia do teu lugar, vem à frente dizendo: eu quero beber dessas águas, Senhor. Eu quero mais intimidade com o teu Espírito. Eu quero te buscar mais. Eu quero estar junto a ti, Senhor. Eu preciso mais de ti. Quero ter experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Águas que correm no trono, águas que curam e limpam, por onde ele passar, por onde ele passar, tudo vai transformar. Aleluia. Os pastores estão ungindo os irmãos, alguns intercessores também, pedindo ao Senhor que venha sobre a sua vida uma nova unção. Estamos começando um novo ano, precisamos estar fortalecidos no Senhor. Uma intimidade maior com Deus, uma unção de cura. Buscar mais a Deus, a língua dos anjos, dos homens. Tu és esse rio, Senhor, que nos cobre, que nos abençoa. Quando foi que você buscou o Espírito Santo de Deus? Quando foi que você disse: eu quero estar junto a essa fonte? O Espírito Santo tem saudade de você. O Espírito Santo tem saudade de você buscá-lo na madrugada, estar na presença dele. Vamos pedir ao Senhor que nos encha com seu Espírito.
Nós queremos ser os bem-aventurados, não os ímpios. Queremos estar com o selo do Espírito, cheios do Espírito. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser como um jardim regado, regado, cuidado pelo teu Espírito. do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Para o teu louvor. Restaura, Senhor. Interior. Vem mexendo no interior. Estou aqui para te adorar. Para te adorar, Senhor. Em tua presença. Desejo estar. Dá-nos esse desejo, eu Senhor. Sei que nada sou, mas vem me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. O Espírito Santo de Deus vai completando a obra do nosso meio, Senhor, restaurando o que precisa ser restaurado, a alegria do primeiro amor, a salvação em Cristo. Torna a dar-nos, Senhor, aquela alegria, aquela satisfação em estar em Tua presença e Te buscar como buscávamos. Por algum momento da nossa vida deixamos de lado, nos tornamos pessoas simplesmente religiosas e não queremos intimidade com o Teu Espírito. Senhor, começa a tratar com cada um de nós. Oh, Santo de Israel. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença, desejo, ao desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem restaurar.
essa oração, diga para o Senhor. Diga mais uma vez: restaura o meu ser. Restaura o meu ser. Restaura o meu ser. Diga para o Senhor: restaura o meu ser, Pai. Restaura o meu ser, Senhor. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Meu restaurador. Para o teu louvor. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus. Há um rio de águas vivas que flui do interior. É o rio do Espírito Santo. Ele não pode ser contido nem retido. Ele tem vida própria, desejo próprio, ação própria. Senhor, enche mais. Enche o vaso que está vazio. Enche mais, Senhor. Enche mais, Espírito Santo. Aleluia. Queridos, coloque a sua mão no teu ventre. Coloque as suas mãos no ventre. Porque a palavra de Deus diz que do ventre nosso sairiam rios de águas vivas. Então nós vamos fazer isso literalmente. Você quer rios de águas vivas do Senhor? O ribeiro que nunca seca. Então coloque a tua mão no ventre. Coloque a tua mão no ventre e comece a declarar as grandezas do Senhor. Comece a declarar as grandezas do Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Aleluia. Comece a declarar. É do teu ventre que vai sair. Abre a tua boca e começa a glorificar a Deus, porque é do teu ventre que vai sair rios. Rios não são gotas, mas são rios de águas vivas. As águas que correm do trono da graça do Senhor. Abre a tua boca, meu irmão. Abre a tua boca e deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Rios de águas vivas do trono da graça do Senhor. Deixa fluir do teu ventre. Aleluia. Glorifica a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, glória. Glórias ao Altíssimo. E aleluia. Glorifica, glorifica. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Tu és abençoado. Tu és o justo de Deus. Contra ti não há maldição. Contra ti não há perdição. Aleluia. Somente as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, todas se cumprirão. Receba e deixa fluir. Meus irmãos, estar plantado junto às águas não é um dia, não é uma semana, mas é uma vida plantada junto às águas. E todas as vezes que tomamos consciência disso,
a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Não pode ser uma experiência de um dia, mas tem que ser uma realidade de uma vida com o Senhor. Seja esta pessoa bem-aventurada, caminhe nessa direção, esteja no centro do querer de Deus. Busque o Espírito Santo sempre, busque estar ligado a este rio que flui do trono de Deus e do Cordeiro, para que todas as bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Levante as suas mãos para os céus. Eu sei que tudo é possível e nada e nenhum dos teus planos será frustrado. Porque tu és santo, porque tu és digno, porque tu és altíssimo, porque tu és tremendo, porque tu fostes achado digno de romper o selo e abrir o livro da vida. Senhor amado, rasga os céus e desce, colhe a adoração que se apresta a ti neste lugar. Cura a nossa vida, sacia a nossa sede, alimenta-nos com o maná do Espírito, para que possamos te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E só tu és digno e merecedor. Visita-nos com o teu Espírito. Sopre em nós o sopro do teu Espírito. Fortalece-nos na nossa caminhada. Ajuda-nos a andar segundo o teu querer e a demonstrar os frutos do teu Espírito. E nós te daremos toda a honra e toda a glória. Que o teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre todos quanto nessa casa estão, e sobre o Israel de Deus, sobre a terra espalhada. Amém e amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, vento
Vencer